A nossa palestra hoje é para mostrar o que a gente pensou concernando os processos de uso capião que assolam a SPU no Brasil inteiro. Assim. Então, todo processo de uso capião hoje, ele precisa consultar os entes públicos. Então, ele tem que consultar a prefeitura, tem que consultar o Estado e tem que consultar a União, para saber se a União ou os outros entes públicos estão de acordo com aquele processo de uso capião, com aquele levantamento. Então, a gente precisa falar se o imóvel pleiteado está ou não em uma área federal. Basicamente, é essa a pergunta. Primeiro, eu vou falar um pouquinho sobre a SPU. A SPU, que hoje é SCGPU, porque mudou o governo, mudou o nome, né? E a Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União, ela é o órgão responsável pela gestão dos imóveis federais. Principalmente imóveis da administração direta. A administração indireta geralmente tem a gestão sobre seus próprios imóveis, né? Universidades, autarquias, departamentos, enfim. E o que são o patrimônio da União? Né? Pode ser um bem de uso comum do povo, praias, praças, rios, mares, ou podem ser imóveis. Né? Então, a gente pode ter fazendas, a gente pode ter bens de uso especial, geralmente são imóveis destinados a outros entes públicos, então a gente pode destinar esses imóveis para outras finalidades. E os bens dominiais são imóveis que a gente pode destinar para o particular. Então, a gente pode inscrever ocupantes nos imóveis federais também. Dentro da SPU, pensou-se, desde acho que 2012, a Carita, acho que ela é membro da CONCAR, não sei se você conhece, então ela gerencia a Coordenação Geral de Cadastro e Informação Geoespacial, e a ideia era criar centros regionais de geoinformação pelo Brasil. Como não se tinha condição de fazer em todos os 27 estados, escolheu-se cinco estados, vamos dizer assim, potenciais, né, que tinham mais potencial de trabalhar com aquela informação. Né. O problema hoje da SPU, não sei se provavelmente de outros órgãos também, é que a gente não sabe o nosso próprio acervo cartográfico. A gente tem documentação em papel, temos documentação em CAD, levantamentos que foram adquiridos em DGN, temos coisas arquivadas dentro de processos e sem a gestão disso. Então, a ideia das unidades regionais de geoinformação é justamente pegar essa cartografia, catalogar os metadados e ter essa informação disponível para o público, né? Porque assim, se eu comprei uma cartografia super cara, mas ninguém sabe que eu comprei, às vezes nem eu mesmo sei que eu comprei há 10 anos atrás. Então, a ideia das unidades regionais de geoinformação foi mesmo de juntar essa cartografia, catalogar os metadados e ter essa informação disponível. Isso foi feito mediante um TED com universidades federais. Então, a gente descentralizou o dinheiro para as universidades, contratando bolsistas. Então, hoje, lá em Minas, a gente tem 4 bolsistas. Tem 2 bolsistas de pós-graduação e 2 bolsistas de graduação, que são pagos por essa descentralização por meio do TED. A URGEL de Minas, ela tinha um coordenador que era da ciência da computação, que é o Clodoveu Davis, que talvez alguns conheçam aí da área de banco de dados geográficos, né? Então, a gente tem ainda um bolsista da ciência da computação. Então, foi através desse bolsista da Universidade da UFMG que a gente começou a ter uma interface um pouco mais para a ciência da computação também. Então, a gente pensou em desenvolvimento de plugins, como que a gente montar um banco de dados, porque não existia na SPU. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. O banco de dados não existia na SPU, quer dizer, não existe ainda. A gente modelou e ainda não tem aderência. Assim, a gente está tentando colocar os nossos imóveis lá, mas por enquanto não é uma realidade nacional. Né? Deixa eu ver se volta ali.
Mas aí, falando um pouco do usucapião, que foi o estudo de caso que a gente está trabalhando aqui, o usucapião, voltando lá antes de 2010, chegava o processo com o endereço. Aí tinha um livrinho, se o endereço fosse igual, tinha sobreposição, se não tivesse, passava e dava o usucapião para a pessoa. Então, era isso que acontecia, não havia análise espacial, não se tinha noção dos imóveis federais. Na verdade, até hoje, a maioria a SPU não conhece seus próprios imóveis. E aí, lá em 2013, começou-se a juntar as identificações que cada servidor tinha no seu próprio computador e resolver colocar tudo isso num lugar só. A solução, na época, foi o Google Earth, que era acessível, fácil, intuitivo, então começou-se a pegar as identificações de cada servidor e juntar tudo num KML. Com isso, facilitou muito a análise, né? Porque a gente já tinha a parcela dos imóveis ali identificados e a gente também trabalhava com planilhas. Então, sabia-se que no município tal não existem imóveis da União. Então, esse município, ele com certeza não tem interesse sobre ele. Sabe-se que no município tal só temos rodovias, então nesse município vamos atentar essas rodovias. Então começou-se a fazer planilhas e usando essa alternativa do Google Earth. Os processos entravam de formas diversas, físico, por e-mail, tinham o SICAL e o SAPEN, são sistemas da AGU, que é quem consulta a gente nos processos judiciais, e chegava de todas as formas, de todos os meios e sem controle, assim. Aí o Google Earth ajudou muito. Em 2018, a gente tinha um passivo de 13 mil processos estocados para serem analisados. Montou-se uma força-tarefa, pegou essas planilhas do Google Earth e colocou todo mundo para fazer o usucapião e conseguiram zerar o estoque. A gente ainda recebe em faixa, em média, 40 processos de usucapião por dia. Só que hoje, 2 analistas conseguem manejar esse número, né? Mas o 13 mil era uma coisa assim, impensável, né? E aí, com a chegada da URGEL, a gente pensou, o que a gente pode fazer para acelerar esse processo? Pensou-se muito no CIGEF do INCRA, né? Que o nosso, né, pensando lá no final, seria uma certidão automática. A pessoa entraria com o shape dela, consultaria no nosso banco de dados, não houve sobreposição, toma aqui a sua certidão negativa, né? Então, isso é o que a gente quer lá na frente. Porque até chegar aí, falta um pouco ainda. Então, aqui a gente tinha 3.423 processos de usucapião, a demanda altíssima, a gente juntou tudo num KML só, e separamos o processo por uma triagem inicial. Então, uma pessoa que não é técnica, vamos supor assim, a pessoa não é... Eu sou engenheira, a Ramília é engenheira. E usava-se o corpo técnico para analisar o dado primariamente. Então, tem coisa que é óbvio que não tem interesse. Então, a gente pensou que não precisaria de um corpo técnico tão especializado numa triagem inicial. E aí, até porque 90% dos casos não há sobreposição explícita. Então, 90% dos casos eles são resolvidos muito rápido, porque é muito óbvio que não tem nada. E aí, pensando nisso, a gente, tendo um bolsista da ciência da computação capaz de modelar um banco de dados, segundo a ideia da própria SPU, que foi desenvolvida também juntamente com o processo da URGEL. Então, a gente já tinha nossa infraestrutura de dados, a gente já tinha nosso modelo conceitual do banco, a gente precisava modelar o banco e povoar esse banco com os imóveis da União que a gente já tinha identificados. Nesse caso, a gente não tem tudo, mas a gente pensa que é um start, assim, tem que começar em algum lugar. Tem que começar em algum lugar. Então, quando a gente pensou no SPU Consult, a gente pensou em 3 fases, né, dele.
Na primeira fase, a gente modelou o banco de dados, a gente pegou e converteu esse KML para Shapefile. Essa conversão foi feita via FME, não sei se todo mundo conhece aqui, é um software de conversão de dados. Ele é pago, mas a SPU considerou que era importante ter essa licença desse software, até porque nenhum outro software faz o que ele faz. A gente teve dificuldade com a estrutura do KML, né, que é o name e o description. Então, todas as informações estavam em forma de texto na descrição. Então, a gente teve que buscar um número de tantos caracteres nessa forma, com um ponto aqui, para poder capturar essas informações e fazer essa conversão. É muito certo que a gente não conseguiu extrair todos os dados de todos os polígonos que a gente tem. Mas o grosso, a maior parte, a gente conseguiu sim converter. Então, a gente converteu esse KML para um shapefile. E alimentamos também o banco de dados via o FME também. O banco de dados hoje ele é local, está na máquina do meu bolsista. A gente não tem infraestrutura para subir ele para a rede ainda. E aí pensou-se E aí, quando a gente viu que também o sistema operacional na internet ia demorar muito, a gente pensou numa alternativa via QGIS. Então, está sendo construído um plugin para o QGIS que vai fazer essa análise de sobreposição. E aí, a ideia é que esse plugin ele já gere um relatório sobre aquele imóvel que está sendo consultado. Numa terceira fase, a gente quer incorporar o banco de dados ao nosso sistema, que está sendo construído também. Então, está tudo em fase de desenvolvimento ao mesmo tempo. Mas o que a gente quer é que a gente implemente a análise de sobreposição no requerimento de obter declaração de domínio da União e emitir certidões automáticas. A gente sabe que até a gente ter todos os imóveis caracterizados dentro do banco de dados, todos certinhos, vai demorar um pouco. Mas a gente já pode emitir certidões automáticas para alguns casos. Por exemplo, os municípios que não possuem imóveis da União. Isso é óbvio. Se a pessoa coloca o município lá, eu já sei que aquele município não tem nenhum imóvel cadastrado em nenhum dos meus sistemas, então eu posso emitir uma certidão automática para essa pessoa. Então, essa foi a implementação do que a gente propôs para o sistema, né? A gente tem a nossa IDE, a gente pegou a IDE da SPU, que é um pouco mais extensa, deu uma sintetizada nela para os imóveis para as categorias que iriam influenciar nessa análise. Então, por exemplo, eu deixei de modelar algumas categorias que não iam influenciar na minha análise lá. Eu modelei esse banco, então a gente modelou o banco de dados, estruturamos as camadas, né? Como a Indy também ela está mais para as pequenas escalas, né? E a gente trabalha com escala cadastral, a gente teve que criar também algumas classes. Então, a gente teve que criar a classe terreno de marinha, terreno marginal, tivemos terras interiores. Então, a gente teve que criar algumas classes para a própria SPU, dentro da nossa IDE. E criar também esses atributos, né? Ai, cadê? Volta. Voltei muito. Bom, aqui é uma visão geral, quase não dá para ver nada de tanta informação assim, mas são anos de alimentando esse KML. Então, a gente tem esse KML, até hoje ele é muito funcional, né? Porque se a gente trabalha com endereço ainda, é interessante o uso do Google Earth. Recentemente, a Google está cobrando para usar a API deles. Então, a gente tem um módulo dentro do nosso plugin que faz a geocodificação. Só que para você fazer via Google, você tem que ter a chave. E a chave tem que pagar $5, sei lá. Então, isso é uma coisa recente, mas a gente está vendo como que poderia fazer isso. Então, a gente usa ainda muito o KML, porque ele é uma forma muito visual e que qualquer pessoa entra, assim. Se for um QGIS, já dá uma dificultada. O técnico, a pessoa já fica assim, ai meu Deus, o que é o QGIS? E o Google Earth já está mais um pouco acessível assim, para as pessoas lá da SPU.
A gente pegou dados também de outros órgãos, massa d'água, trecho ferroviário, trecho rodoviário, a área especial, a gente usou também os dados do INCRA, porque a gente precisa desses dados também dentro da nossa base, que eles são importantes. O nosso banco foi feito no PostGIS, A orientação que a gente tem hoje no governo é usar software livre. Então, tudo que a gente tenta fazer, a gente tenta que seja num software livre, a não ser a exceção nossa, que é o FME, que é esse software que você vai linkando as caixinhas e cria o seu fluxo de trabalho. E aí, tá. Tendo isso, a gente fez uma conexão entre o banco, que está local na máquina do meu bolsista, com o QGIS. Então, qualquer um que está na nossa rede consegue acessar o banco pelo usuário e senha. O banco está separado pelas classes definidas na nossa IDE. E esse aqui é a primeira carinha do nosso plugin. Ele foi pensado justamente para facilitar a análise do uso capião, né? Análise de sobreposição, análise espacial. Mas aí, com isso, com a possibilidade do plugin, a gente resolveu também implementar umas outras coisas que seriam interessantes, já que a gente já está implementando um plugin e tal. Então, a primeira coisa é nas configurações que eu configuro o meu banco. Então, a nossa ideia aqui é não limitar o banco a um banco só. Então, eu posso mandar esse banco para um outro estado, por exemplo, e eles povoam o banco deles e colocam as credenciais aí. Então, ele vai conectar com qualquer banco que esteja no computador da pessoa, né? No modo de analisar a sobreposição, aqui eu tenho um polígono, vamos supor que é de uma pessoa que quer saber se a área dele confronta ou não, sobrepõe ou não uma área federal. O plugin ele pega uma feição selecionada do seu ambiente de trabalho, ou você pode subir um shape também. E aqui ele vai dar todas as sobreposições que ele encontrou. Então, esse polígono que eu desenhei ali, ele sobrepôs uma massa d'água, sobrepôs um trecho rodoviário e sobrepôs uma área especial. Nos 3 pontinhos ali, eu consigo ver quais são os atributos daquela camada que ele sobrepõe. Aqui ainda está codificado, mas quando a gente tiver a view, a gente vai ter as informações literais mesmo. Então, aqui, o outro passo é gerar as camadas com que ele sobrepõe. Então, essas camadas são as camadas em qual eu encontrei sobreposição. E aí o plugin ele plota isso lá na nossa tela inicial como camada temporária. Se você quiser salvar, você clica na camadinha, salvar como, né, e seta lá. A outra opção, nesse consultar base de dados, seria a consulta por endereço. A gente pensou, talvez, na geocodificação pelo endereço, e a pessoa seta um raio de busca. Esse raio vai variar muito do que a gente quer, né? Se a gente tem um imóvel muito grande, eu consideravelmente tenho que colocar um raio de busca maior do que se eu tenho um imóvel de 100 metros quadrados, por exemplo. E também pensando na própria precisão de um ponto geocodificado do Google. Mas isso é interessante para a gente ter dentro do QGIS, para não precisar ficar acessando o Google Earth. A outra opção é eu buscar pela coordenada. Aí já fica um pouco mais fácil, porque os dados que chegam para a gente hoje, eles chegam normalmente no memorial descritivo, no papel, com as coordenadas. Então, facilita o técnico simplesmente digitar lá essas coordenadas. Eu seto o sistema de coordenadas, né? E aí ele vai gerar para mim um raio, né? Um círculo, e vai fazer também análise de sobreposição, assim como no outro módulo. O adicionar feição já foi pensado em como manter esses dados padronizados. Em como eu pegar uma pessoa que não mexe com QGIS e fazer ela colocar um shapefile lá.
Então, o adicionar feição, ele vai me perguntar em qual categoria que eu quero adicionar aquela feição e vai passar atributo por atributo para eu ir preenchendo. No final, ele vai adicionar a feição ao banco. A análise textual que a gente quer no final, ela é baseada muito aqui na situação dos imóveis em Minas Gerais. Então, os imóveis vermelhos que a gente está vendo aqui são os municípios em que eu tenho imóveis a serem identificados. Então, eles são os municípios que eu tenho que trabalhar. Os outros municípios, se eu tiver uma análise de sobreposição, eu posso afirmar com certeza que tem ou que não tem. Nos vermelhos, eu vou precisar de uma análise mais criteriosa, talvez de um técnico mais experiente. Então, essa planilha, a corzinha do município, ele vai baseado nos sistemas que a gente tem. Então, a gente passa por todos os sistemas, vê quantos imóveis tem em cada sistema, quantos desses imóveis que estão nos sistemas estão caracterizados. E, no final, se todos os imóveis de todos os sistemas estiverem caracterizados, eu tenho um município concluído. Se faltar algum, eu tenho um município pendente. Nesses municípios, eu não posso afirmar que aquele polígono que eu estou inserindo sobrepõe ou não. Mas nos casos dos concluídos, eu posso dar uma certidão automática. Então, a gente queria muito pensar nesse tipo de texto. Isso aqui não vai dar para ler. Mas, basicamente, por exemplo, se eu confronto com uma rodovia, eu vou mandar esse requerimento para o DENIT. Se eu confronto com um rio federal, eu vou ter uma resposta na linha dos terrenos marginais. Depende se o rio é navegável, enfim. Se eu confronto uma área especial, consulte ICMBio. Se eu confronto com uma área da União, que já está pilotada lá, aí é com interesse, com certeza. Então, a situação nossa hoje, a gente tem o BDG implementado, a gente tem esse fluxograma da análise, a gente setou todos os ofícios de resposta que a gente poderia ter nessas análises que a gente tem. Geramos essa planilha de status de identificação dos imóveis. O módulo de sobreposição, ele está implementado. O módulo de alimentação, ele está em desenvolvimento. A consulta por endereço e por coordenadas está implementada também. E as nossas próximas atividades é justamente essa questão da geração dos relatórios, que ainda não está completa. A geração das views, que são os numerozinhos que estão lá nos atributos. Eu preciso que eles saiam literais, eu preciso que eles me falem o que é cada coisa. Validar o que eu converti de KML para Shape, porque a gente fez uma conversão meio que a grosso modo. Então, a gente precisa validar todas as feições que a gente conseguiu converter. Os módulos de alimentação e edição. E, no futuro, quem sabe, ser um geosserviço, né? Conseguir exportar esses dados para fora. E, por fim, a incorporação desse serviço no nosso portal, que é o SPUnet, que ainda está em desenvolvimento aí, mas tem alguns módulos que já foram liberados. Um deles são os requerimentos, né? Então, é isso. Obrigada pela oportunidade. Só você vai apresentar ou a Ramile vai falar? Não, é só... A Ramile vai complementar aqui uma apresentação. Só para vocês terem noção do nosso problema, a gente trabalha com 3 sistemas que não se comunicam. E todos eles eram textuais. Então, para começar tudo, a gente teve que, pelo menos, achar um ponto desses. Foram mais de 8.000 imóveis dentro do universo de Minas Gerais. E nesses sistemas textuais, tinham muitos imóveis que não têm sequer um ponto, sequer um endereço. Então, além do trabalho técnico, a gente também tem feito um trabalho junto com a AGU de conscientização da qualidade do dado que a gente recebe de análise. Então, antigamente, a gente recebia imóveis sem localização.
E, para se ter uma ideia, toda vez que eu recebo um imóvel de uso capião, judicial, que ele não está identificado, eu devolvo para a AGU devolve para o juiz devolve para o interessado devolve para o juiz, que devolve para a AGU, que devolve para a SPU. Então, a gente começou a trabalhar também com esses órgãos, a Justiça, a AGU, para sensibilizá-los com a importância do dado estar georreferenciado ou minimamente localizado. Então, a gente está trabalhando tanto tecnicamente como administrativamente para a gente ganhar não só a SPU, mas todos os órgãos envolvidos, né? E o projeto está inserido no programa de modernização da SPU. Então, ele faz parte de um projeto muito maior, que vai trazer para o usuário uma qualidade de serviço, uma rapidez e uma economia muito grande. Não só na SPU, mas como toda uma cadeia. O nosso principal desafio hoje é como o dado chega para a gente, né? Que é, igual eu falei, é endereço, que a gente trabalha com imóveis urbanos, né? Então, e rurais também, né? Só que os rurais, geralmente, eles vêm já referenciados, né? Os urbanos já é uma caixa preta que, às vezes, a gente não consegue decifrar. Então, o nosso maior desafio hoje é como que esse dado entra. Porque, por exemplo, o CIGEF do INCRA, você já tem o shapefile entrando lá bonitinho, a gente não. Então, talvez o nosso maior desafio seja sensibilizar os cartórios ou até o poder público dessa necessidade do georreferenciamento do imóvel urbano. Mas é isso. E vai muito também da capacidade econômica de quem está pedindo a consulta. Muitos usucapiões são feitos por pessoas hipossuficientes. Então, a gente não pode, a AGU, a Justiça já mostrou para a gente não pode obrigar uma pessoa a apresentar o dado georreferenciado. Então, a gente está buscando ferramentas da própria pessoa ser responsável por aquela informação, por aquela consulta, né? Bom, obrigado. Parabéns pelo trabalho e tem sido quase que um lugar comum, né, em diferentes níveis assim de desenvolvimento, mas no fundo todos os setores acabam vivenciando esse choque, né, dessa mudança de paradigma que um pouco confirma a ideia da discussão pela manhã, né, quer dizer, a geoinformação entendida como infraestrutura, como um valor, na verdade, muito mais amplo do que a simples ferramenta, né? Ela é muito mais um benefício ao cidadão do que propriamente uma facilitação para os técnicos que trabalham com isso, né? Então, essa mudança de perspectiva, de visão é que a gente espera que o país, muito rapidamente, né, pelo menos passe a ver em conjunto isso, né, que a gente chore juntos, né, todos lamentando que há um trabalho enorme, árduo, para passar de uma metodologia absolutamente antiga, que não se justifica num país como o nosso, né? Nós temos um desenvolvimento econômico e em todas as outras variáveis que não justifica estarmos ainda tão atrasados, né? Então, mas melhor que soframos agora, mas sempre no sentido de mudar esse quadro, esse paradigma. Bom, aberto a perguntas. Acho que já falta energia. Acho que já... Não, tem uma pergunta. Não tem pressa. O funk só vai começar daqui a pouco. Pode... É só ligar. Simples assim. Agora tá. Pronto, viu? Obrigada. Meu nome é Rebeca, trabalho aqui na Prefeitura do Rio. E a gente faz um trabalho muito semelhante
de questão de discussão de propriedade, já recebi processo de uso capião também, pequena quantidade, porque faz parte de uma das nossas atribuições também, não são muitas outras. Mas eu queria saber como que vocês trabalham, porque vocês falaram em relação a propriedades, no caso de governo federal, né? E o que eu trabalho aqui seria a nível da propriedade do município. Se vai ter uso capião ou não, ou se é de uma outra propriedade, se a gente faz esse julgamento, se esse terreno é municipal ou é logradouro. Então, como que é a comunicação de vocês com os municípios? Ela não existe, porque a gente se preocupa só com os imóveis da União. Geralmente, a justiça, quando o uso capião é judicial, a justiça já faz a consulta direcionada. Então, ela consulta o município, o estado e a União. São consultas separadas. Mas aí, quando chega para a União, talvez esse imóvel já tenha sido consultado no município? Pode ser, só que a gente não... Nem discute. Nem discute. A nossa análise é simplesmente se pertence, se sobrepõe ou se confronta com a área da União. Se é da prefeitura, se é de outro ente, não nos compete dizer. Entendeu? Por exemplo, lá no estado de Minas, o governo estadual, quem faz a análise é a AGE, a Advocacia Geral do Estado. Eles não fazem análise espacial do imóvel. É só a análise do texto. Então, em Minas, todos os imóveis passam pela SPU Minas, né? Agora, a gente não faz essa interface com os municípios, não. O nosso objetivo é que, por exemplo, a gente consiga ceder, fazer convênio com a plataforma do Estado, para que o Estado também, a gente tenha cada vez mais robusto esse banco de dados. Mas isso é num futuro mais longo. Sim, porque trabalhando com esses dados, com terrenos georreferenciados, às vezes consegue confrontar muito rápido, né? Identificar de onde é o terreno. Porque a gente tem uma base também. Ainda falta muito dado, ainda encontramos muito erro, mas a gente trabalha nessa constante correção, aprimoramento, né? E realmente essa comunicação com os cartórios é complicada, é muito através de documento, de ofício, não existe nada de mapa com cartório, né? Essa integração é interessante no âmbito da fiscalização, no âmbito da regularização urbana. Então, assim, enquanto a gente pensar cada um no seu quadrado, a gente vai gastar dinheiro à toa. Isso. Então, a integração dos dados tem que vir de uma forma mais rápida para que a gente economize, assim, dê um serviço melhor para o nosso cidadão, né? Uhum. Muitas vezes a gente nem sabe que o município tem uma base de dados. E às vezes a gente tem um imóvel naquele município e tem que ir lá fazer levantamento de GPS. Então, essa integração é importante. Mas, por exemplo, Minas Gerais tem 853 municípios. E, enfim, 50 alguma coisa. São muitos municípios. Então, a gente sabe, assim, dos maiores que tem, mas a maioria é muito precária, assim. Então, mas é muito interessante essa troca, né? Porque todo mundo quer o mesmo dado, né? Bom, há uma pergunta da internet. O Rodrigo Filho está falando de Belém do Pará. Ele está perguntando se existem outros sistemas similares, além desse da SGU de Minas, se vocês têm conhecimento, e se esse seria o mais avançado. Bom, de sobreposição de imóveis da União, o nosso caso é o piloto. Dentro do programa de modernização, a gente apresentou a proposta e, por termos já um passo adiante na caracterização dos nossos imóveis, a gente é o piloto. A gente tem sistemas de sobreposição de imóvel igual o CIGEF, mas não tem o mesmo objetivo. Então, no âmbito da Secretaria do Patrimônio da União, não existe outro.
Alguma pergunta a mais aqui dos presentes? Ah, tem uma pergunta aqui. Não é nenhuma pergunta. Meu nome é Elizabeth, eu sou lá da Universidade Federal do Paraná, mas eu trabalho na Esteio há muito tempo, Esteio Engenharia. Então, a Esteio Engenharia, como vocês devem saber, fez muitos municípios lá. Então, eu estou me colocando à disposição o dia que vocês quiserem saber se tem algum município mapeado. Eu tenho toda essa base cartográfica lá. Daí é só a questão de trâmite legal, né, você falar com o município para eles autorizarem, mas nós temos todo esse material lá. Obrigada. A gente fez uma série de mala direta, comunicações aos municípios que estavam cadastrados lá no site do Exército, né, que tiveram algum tipo de voo. Então, a gente localizou, mas a resposta dos municípios foi muito baixa. É um problema que até eu estava comentando com eles. Infelizmente, eu trabalho há muito tempo nessa área, né? Mais de 20 anos. Tem muito dinheiro público colocado dentro da gaveta. Porque, digamos, o município contrata um serviço de mapeamento. O que interessa para ele? O que interessa para ele lá é o banco de dados no final. Mas ele contratou um monte de outras coisas junto, né? E vocês, de repente, precisam dessa outra parcela, não o banco de dados final, que ele só usa isso. E tem muita coisa engavetada. Então, tem muitos atendentes de público que foram nomeados como técnicos de geoprocessamento, como responsável pelo geoprocessamento. A pessoa daí tem a dificuldade técnica, né? Tem muitos problemas. E a gente vê isso ano a ano, né? Por mais que hoje a gente já tem tudo na internet, tem ainda municípios que estão muito atrasados. Em compensação, tem muitos que estão muito adiantados, que você chega para fazer o mapeamento, eles têm um mapeamento já bem georreferenciado, material bem para frente, bem atualizado, e outros não, né? Então, acho que é tudo isso aí. Às vezes as empresas conseguem dar um suporte melhor para vocês, né? Do que os próprios municípios, infelizmente, né?